Boa noite a todos. Nós, mais uma vez, com o programa Momento da Graça. E é um programa da Primeira Igreja Batista. E nós estamos, nesse período agora, como todos vocês sabem, nós estamos fazendo os programas e você pode acompanhar os programas e os nossos cultos. Eu quero que você entenda como um culto mesmo, né? Pelo YouTube, pelo Facebook também. E você pode acompanhar-nos por esses canais, mas eu quero que você se sinta como se estivesse no banco da igreja e nós vamos conversar hoje um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas. Então, bem-vindos ao culto, bem-vindos ao nosso culto e nós queremos que você possa se sentir em casa realmente, como você está em casa, né? Então você, mais do que nunca, está se sentindo em casa e está dentro do culto da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. É uma alegria muito grande poder falar para todos vocês. Eu espero que Deus possa estar nos abençoando nesse momento tão importante, que é o momento da Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, amigos, inclusive você que está em casa agora, que talvez você não frequenta nenhuma igreja, mas você tem uma Bíblia, e ela está lá no canto, na sua estante, quem sabe em algum lugarzinho lá da sua casa, pega ela lá, né? Vamos dar uma olhada nas Escrituras e eu quero que você acompanhe com a gente neste culto, tá certo? O texto que nós vamos ler, Romanos capítulo 7, versos 24 e 25, é um texto que Paulo trata diversos assuntos ali, né, ao redor desse texto que nós vamos ler, tem diversos assuntos sendo tratados, Paulo mostrando a graça de Deus, mas também mostrando outros assuntos fundamentais para o nosso conhecimento. Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos capítulo 7, versos 24 e 25. O que eu queria falar para os irmãos e amigos e você que está nos assistindo, eu queria que você pudesse pensar na seguinte sentença: cuide de você mesmo. Talvez você possa dizer, pastor, mas você não está sendo um pouco egoísta no momento onde as pessoas estão precisando de ajuda? Sim, no sentido não que eu esteja querendo ser egoísta, não é nada disso. A questão é que o ser humano, Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma palavra que nós precisamos analisar um pouquinho, porque vem de um homem de Deus, vem de um homem até os dias de hoje considerado um homem santo, um homem que viveu uma vida santa, um homem que se disciplinava, um homem que viveu a vida cristã como deveria viver. Como que um homem desse diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se você olhar nos versículos anteriores, ele vai mostrar que, acompanhando os versículos anteriores, ele vai mostrar quantas vezes ele diz que aquilo que eu gosto de fazer, que eu gostaria de fazer, ou seja, aquilo que eu queria fazer para agradar a Deus, eu queria ser agradável a Deus, eu não consigo, e eu faço o contrário. O que é que Paulo está mostrando ali? Ele está mostrando a natureza pecadora de todo ser humano. Pense comigo. Às vezes a gente acha que cuida das pessoas, ou às vezes a gente acha que cuida da gente. Mas será que cuidamos bem mesmo? Nós temos uma dificuldade e é justamente por causa do pecado. Nós temos uma dificuldade muito séria de cuidar de nós mesmos. Desde que não interfira no meu conforto físico e pessoal imediato, eu tenho uma predisposição para não cuidar de mim mesmo. Quantas pessoas cuidam do seu animal de estimação mais do que a si mesmo? A gente tem, às vezes, brinca, né, com situações de pessoas que
que dão para o seu cachorrinho aquilo que não dão para si mesmo, né? Que gasta com um cachorro, como conheci pessoas que gastavam com um cachorro mais do que gastavam com si mesmo quase. Então, assim, mas não é exatamente só disso que eu estou falando. Às vezes a gente não compreende o quanto estamos cuidando tão mal de nós mesmos. Muitas vezes nós temos uma presunção quando o perigo não está batendo na minha porta. Aparentemente nós temos a presunção de que eu posso me tranquilizar sobre certas situações. Justamente no período que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão assustadas, precavidas, se guardando, mas quantas pessoas estão levando na manha, levando na brincadeira, levando a vida normal, de sair, de ir e vir, e de fato é uma exposição muito grande, é um perigo muito grande. Algumas pessoas falam desse momento agora como que não, é uma gripe normal, não é uma gripe normal como todas as outras. Morrem 700, né, 1.000 pessoas por dia, 900 pessoas por dia, é como cair 3 aviões no mesmo dia. Então, né, se for contabilizar todo o planeta, o quanto, né, nos países grandes morreram, nos países maiores, morreram por dia. Então, é algo sério. Mas muitas e muitas pessoas, elas têm uma confiança tão grande e um pouco cuidado de si mesmo que elas se expõem. Se expõem mais do que deveria. E isso é uma predisposição do coração do homem, porque o homem, é justamente Paulo, por isso que Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A luta contra aquilo que o que eu deveria fazer e não faço, e o que eu não deveria fazer e faço. Nós temos dificuldade de cuidar de nós mesmos. Mas deixa eu dar um conselho para você. Cuide da sua vida como se você estivesse cuidando de uma pessoa que foi deixada aos seus cuidados. Cuide da sua vida. Proteja a sua vida. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Nós temos, e vai chegando o tempo, né? A gente que já passou dos 40 e tudo mais, a gente vai... quantas pessoas hoje, por favor, não se irrite comigo, tá? Mas eu falo de mim mesmo, mas a Bíblia fala sobre como nós devemos comer, né? Como nós devemos nos alimentar. A Bíblia fala de situações que a gente não deve ultrapassar, que a Bíblia fala como comer demais é pecado, glutonaria é pecado. Mas o que nós fazemos com o nosso corpo? Nós estouramos o nosso corpo. Não é que todo mundo tem que ser modelo na Terra, de fato algum, não é de maneira alguma. Mas nós devemos cuidar de nós mesmos. Deus nos deu uma máquina, Deus nos deu um corpo. E esse corpo, ele tem que ser bem cuidado como aquele dono do carro que cuida bem do seu carro. Mas nós, na maior parte das vezes, nós entupimos o nosso organismo de gordura e de outras coisas. E nós não estamos cuidando de um bem que Deus nos deu, dessa morada que Deus nos deu. E aí vai avançando, só para você ter entendimento que quanto nós cuidamos de nós mesmos. Muitas vezes nós não colocamos a fibra, nós não colocamos o empenho, a dedicação, o trabalho, e nós queremos ter. E sofremos por não ter. E sofremos porque não administramos a nossa própria vida. Nós muitas vezes dispensamos os melhores conselhos, os conselhos que são baseados em amor, conselhos que são baseados em sentimentos que vêm puros, ou seja, sentimentos de pai e de mãe. Então são conselhos fantásticos. Mas nós fazemos o quê? Nós temos uma tendência, porque Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará da influência do pecado? Aquele pecado que muitas pessoas, aquela situação da vida que o homem tem que lidar porque é pecador, mas é porque
ele não entende que está... Eu estou falando só de... Primeiro eu falei de situações um pouco mais simples, mas se nós olharmos para os vícios, as pessoas que entram no vício, as pessoas que entram num estilo de vida pesado, onde ele faz pai sofrer, faz mãe sofrer, faz relacionamento se acabar. Muitas pessoas hoje, provavelmente, estão sofrendo por causa de um final de semana que ele se deu o direito de fazer uma coisa que não deveria fazer. Traiu o esposo, traiu a esposa. Eu sei, nós somos passivos, eu não quero falar aqui de uma forma que não entendesse a fragilidade do homem para o pecado. Eu entendo você, eu entendo como eu entendo Paulo, porque eu também sou pecador. Entendo a nossa fragilidade de fazer o que é certo, mas eu estou falando de como que o homem age. No coração nós dizemos, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Mas na atitude eu chego tarde, eu chego embriagado, eu chego bêbado. E aquela pessoa que me ama, eu a torno uma vítima do meu prazer, daquilo que eu quis fazer da minha vida, mas eu não consigo entender que ela me ama e que ela quer o meu bem, ou que meu pai me ama e quer o meu bem, ou que meu irmão me ama e quer o meu bem. Então nós temos uma dificuldade de cuidar de nós mesmos. Nós temos uma dificuldade de entender que aquilo que eu deveria fazer eu não faço, aquilo que eu não deveria fazer eu faço. E são muitas coisas. Então nós passamos, as pessoas depois de viverem essas circunstâncias da vida, onde não estão cuidando de si mesmas, elas passam a encontrar um culpado. Um culpado porque... Eu sou culpado porque foi meu amigo que me ofereceu isso primeiramente. Eu sou culpado porque eu tenho me juntado com outras pessoas. Ou outras pessoas me influenciaram. Então eu tento encontrar culpados para outras, para explicar as consequências da minha vida, que é, na verdade, um problema gerado porque eu não cuidei de mim mesmo. Então, o que eu quero dizer até aqui? Nós precisamos entender que temos uma dificuldade de cuidar de nós mesmos. Essa frase, cuide de você mesmo, é uma frase raramente ouvida durante toda a nossa existência. Um pai que está preparando, seu filho está completando ali 15, 16, 17, 18, raramente um pai vai dizer, olha filho, está chegando o tempo, você cuida da sua vida. O que o pai tenta? Ele tenta fazer uma transição, como é normal e natural, não é errado de forma alguma. Por isso que essa frase é uma frase até um tanto rara. Cuide da sua vida. Quando é que essa frase ela é ouvida e é falada? Quando alguém está se incomodando com a vida de alguém, né? Essa pessoa não está gostando, a pessoa diz, olha, cuida da tua vida. Perdão. Mas eu estou falando de outra forma. Cuide da sua vida, como você estivesse cuidando de alguém que você ama muito e que ficou aos seus cuidados. Cuide da sua vida. Cuide do seu tempo aqui na Terra. A vida, o tempo da nossa existência, ele é um tempo com diferentes perspectivas, com diferentes fenômenos, e que todos concordam, até mesmo os psicólogos, os grandes pensadores, eles dizem, a existência, o mundo é mau. E muitas vezes o mundo se torna mal gerado por pessoas que realmente não entendem, que não estão cuidando das suas próprias vidas, estão prejudicando as suas próprias vidas. Então fica uma pergunta. Eu estou cuidando bem de mim mesmo? Eu estou cuidando bem da minha vida como se eu estivesse cuidando da vida de alguém que está sob minha responsabilidade? A minha vida está sendo uma vida saudável para evitar as mazelas, para evitar os fenômenos, né, os fenômenos difíceis da vida, como o próprio Jesus Cristo falou, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa primeira parte que Jesus Cristo fala, ele está falando de uma realidade do que o mundo é, do que a existência é. A aflição, mais cedo ou mais tarde, vai chegar na vida. Mas porque existe a aflição e a dificuldade, não quer dizer que eu tenho que estar sofrendo todo o tempo. Não, eu tenho que evitar ao máximo. Então tem pessoas que poderiam estar, que geram as suas próprias aflições por causa das suas próprias decisões, porque não estão cuidando de si mesmo.
Então, eu queria falar do segundo verso, onde Paulo diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que Paulo fala isso, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós devemos lembrar do contexto e do verso anterior que nós lemos. Porque Paulo, no verso anterior, diz, Paulo está desesperado, ele diz: miserável homem que sou. Quem me livrar do corpo desta morte? Quem vai me livrar dessa tendência de querer fazer o mal que me prejudica? Quem vai me livrar dessa tendência, desse desejo de fazer o que é errado e que lá na frente vai ter as consequências? Aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse nosso Senhor, ele é fundamental dentro deste verso, que muitas vezes nós temos só como final de uma expressão, né, de uma frase. Não, ele é muito importante. Paulo fala do seu Senhor e de ter conhecido Jesus. Paulo fala que o conhecimento, ter conhecido Jesus foi a melhor coisa da vida dele. Paulo fala que ele considera tudo como lixo ou como descarte, tudo que ele tinha na vida, o alto grau de estudo, a sua ascensão social, muito jovem, no meio dos doutores e tudo mais, mas ele disse: olha, eu tenho isso aí para mim como um descarte, como um lixo, como um refúgio, por causa da sublimidade de ter conhecido Jesus Cristo, do valor que tem ter conhecido Jesus. Por que um homem tão esclarecido como Paulo diz isso? É porque Jesus ele é o equilíbrio. Jesus traz a nossa consciência, ele não somente traz a salvação. Nós vamos falar disso um pouquinho, daqui a pouquinho à frente, sobre que ele fala o meu Senhor, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eu quero falar um pouquinho à frente disso aí. Mas antes eu quero dizer para você que Jesus ele vem trazer, além de ser o nosso Salvador, ele vem mostrar para nós que nós temos uma tendência de não cuidar de nós mesmos. Nós temos uma tendência de fazer o mal contra nós mesmos. E de não cuidar da nossa vida por inteiro. No sentido de administrar bem o tempo, a vida que Deus me deu aqui na Terra. A Bíblia tem alguns versos que falam que, em Romanos, a palavra do Senhor diz: assim, pois, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se nós formos olhar, este verso é a mesma coisa do tema da nossa. Cuide de você mesmo. Cuide de si mesmo. Esse verso diz que assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus naquele dia. No dia que nós estivermos na presença de Deus, não vai ter ninguém ao qual nós poderemos culpar. Deus vai perguntar sobre a administração da nossa vida. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E por isso que Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Porque no Senhor Jesus Cristo nós nos identificamos como pecador. No Evangelho de Cristo, nós nos reconhecemos como pecadores. Antes de Cristo, nós olhamos para a vida de uma forma normal, natural, como se pecar fosse, como se mentir fosse uma coisa que eu posso, é um uso meu, né, para alguns, é um artifício para alguns momentos da minha vida. Adulterar, todo mundo faz, roubar, fraudar, não, isso aí faz parte. Hoje, né, nós temos aqui no Brasil esse ditado mal amaldiçoado que destrói o Brasil, que é o tal do jeitinho brasileiro. E portanto a vida vai assim sem que nós pensemos em Deus. Sem que nós pensemos em Deus. Mas, quando Jesus entra na nossa vida, logo de início, o Evangelho diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. E então nós temos que nos identificar como pecadores. E ao nos identificarmos como pecadores, nós entendemos que nós temos a tendência de fazer mal a nós mesmos. Nós temos a tendência de não nos importar com as pessoas que mais nos amam, que nos dão conselho, que nos querem levar para um caminho bom. E muitas vezes rejeitamos esses conselhos. Em Cristo, quando diz que Ele morreu pelos nossos pecados e nos mostra pecadores como somos, Ele nos mostra que nós temos
uma distância tremenda de Deus por causa dos nossos pecados. Você entende agora por que nós entendemos agora por que nós preferíamos um torneio no domingo do que um culto, né? Do que, a própria missa, algo religioso. Nós entendemos porque quando chegava alguém que era cristão na rodada dos que não eram, ele fala de Deus e estraga tudo. Porque o pecado nos mantém distantes de Deus. E por isso que quando Jesus entra, ele nos mostra. Cuide de você mesmo, como se você estivesse cuidando de alguém que estivesse sob a sua responsabilidade. Se você estivesse fazendo isso, e essa pessoa que estivesse à sua responsabilidade, ela estivesse numa situação grave de perigo, o que você faria? Você a protegeria, você a colocaria num lugar seguro, você tomaria todas as medidas, na verdade, para que aquela pessoa estivesse num lugar que não lhe oferecesse perigo. Assim, quando nós andamos com os nossos filhinhos pequenos, né, na beira de um lago, na beira de um açude, na beira de um rio, o que é que a gente faz? Segura na mão. Se a gente puder amarrar uma corda na mão aqui, a gente amarra, segura, tá lá, porque a gente quer evitar ao máximo que aquela pessoa que está sob seu cuidado incorra em algum perigo. Mas e você mesmo? A Bíblia fala que existe um lugar terrível após a morte, chamado inferno. O inferno é real. A condição espiritual real é essa. É como que o próprio inferno andasse abaixo dos nossos pés todos os dias, enquanto eu não conheço Jesus. Enquanto eu não dou graças a Deus por ter conhecido Jesus Cristo. O próprio inferno anda abaixo dos seus pés. E no momento que a sua luz se apaga, é como que o chão se abrisse e o seu próximo destino é a morada eterna, de eterno sofrimento. Essa é a condição espiritual de todos aqueles que ainda não conseguem dizer graças a Deus por causa de Jesus Cristo. Porque não estão cuidando da sua alma. Querido, a palavra do Senhor diz que um dia nós morreremos. A vida diz que todos morreremos. E a morte, a palavra morte significa separação, é a separação entre a alma, o espírito e o corpo. Esse corpo que você conhece, esse corpo ele vai ser sepultado. A alma, ela vai para o céu ou para o inferno. Então nós concluímos o quê? Que a essência do ser, o existir de fato, é a sua alma. Você e eu, de fato, somos alma, somos espíritos, somos o sopro de Deus dentro desse corpo. Então, quem é mais importante dos dois? Os dois são importantes, mas quem é mais? Quem é que dá vida a quem? Inclusive, a própria palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar na ressurreição, esse corpo será passivo de ressurreição. Então, será passivo de transformação. Então, conclui-se que a alma é mais importante que o corpo. Muito embora, como nós não cuidamos de nós mesmos, nós damos mais importância para o corpo do que para a alma. Por isso que Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus vem dizer a sua alma. Eu vim para salvar a sua alma. Eu vim para buscar você. Eu vim para dizer para você que o mais importante não é o seu corpo, é a sua alma. O corpo completa, de fato, a alma. E assim será no céu. Assim será na ressurreição. Mas o corpo ele é passivo de uma força que lhe faz viver. Então a alma é mais importante. E eu queria perguntar para você. Você tem cuidado da sua alma? Você já tem preparado a sua alma para um dia passar por aquilo que todos nós vamos passar? Pela morte? A morte é real. Mas Jesus Cristo também é real. Cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo como se você estivesse cuidando de alguém que você está sob sua responsabilidade.
Hoje é dia de você dizer assim, eu preciso cuidar desse detalhe da minha vida. Irmãos, amigos, eu queria dizer para você que a vida, cada um, Deus deu a administração da vida para cada um. E eu sei que uns estão mal na frente, outros estão aqui atrás, a vida está continuando, mas a parte mais importante, e eu não sei como que você tem cuidado da sua vida, eu não sei como se você tem prejudicado a sua vida de alguma forma, não sei, mas uma coisa eu sei, é que eu preciso cuidar de mim mesmo na essência, na base, e a base é a salvação da minha alma. E a salvação da minha alma só pode vir através de Cristo Jesus, não pode vir através de boas obras, não pode vir através de igreja, não pode vir através de seguir líderes religiosos, não pode vir através de religião. A salvação é em Cristo Jesus. Por isso que o Paulo fala, ele não fala outras coisas, Paulo diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque é Ele quem morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para ser o nosso Salvador. Para ser aquele que quando eu aceito esse sacrifício, Jesus morreu por nós, então quando eu aceito esse sacrifício de Jesus, por causa dos nossos pecados, esses pecados que fazem, que cegam o homem para não enxergar que a morte vai estar chegando, que a morte chega, que a morte vem. Então quando o homem não consegue enxergar isso, ele continua um simples processo de não cuidar de si mesmo, ele não cuida da sua alma. Então, o que Deus quer para a nossa vida hoje? O que é que essa palavra está falando com você hoje? Cuide. Vamos dividir ela em dois blocos. Quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida de abundância, ele fala de vida geral, ele fala na vida aqui e na vida eterna. Então eu quero dizer para você, vamos dividir aqui em duas aplicações. Talvez você não tenha cuidado de você mesmo como deveria cuidar nas coisas dessa vida. Talvez não tenha tomado decisões certas. E a explicação é a falta de Jesus na sua vida. Mas também, talvez você nunca tinha pensado sobre isso, sobre a sua alma, que você tem que cuidar de você mesmo como desesperadamente, já que o inferno anda abaixo dos seus pés. Você precisa cuidar de você mesmo desesperadamente. O que você precisa fazer hoje? Você precisa hoje fechar os seus olhos, tirar um tempo agora e dizer, Senhor Jesus, eu entrego o meu coração. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu quero hoje entregar a minha vida em tuas mãos. Eu quero pedir que o Senhor salve a minha alma. Eu me entrego totalmente nas tuas mãos. Então, que Deus abençoe a todos. Foi uma alegria poder falar de forma humilde para todos vocês, assim como pecador, também como miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então, que Deus possa abençoar todos vocês, que possam desfrutar de um final de noite abençoado e que suas vidas possam estar em Cristo Jesus. Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.